Salve galera, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Galera, na aula de hoje, então, vamos iniciar o conteúdo de eletroquímica, onde nós vamos hoje falar sobre os experimentos de Galvani e volta da pilha de Daniel, potenciais de eletrodo e as relações entre o ΔG, né, a energia livre de Gibbs padrão e o potencial padrão de eletrodo. Bom, então já dei mais ou menos a letra de qual que vai ser o sumário da nossa aula de hoje, que vai ser então falar um pouco sobre o histórico, que é sobre a história de Luigi Galvani, Alessandro Volta e a relação com a história, a ficção, né, de Frankenstein. Vamos fazer uma introdução à eletroquímica, a pilha de Daniel, vou mostrar a estrutura dela como que ela colaborou, contribuiu, né, como que esse trabalho contribuiu para o desenvolvimento da eletroquímica. Falar sobre as células eletroquímicas e as suas respectivas semi-reações, sobre a tendência de reações redox ocorrerem, né, qual o sentido que é preferencial para essas reações acontecerem, com relação entre então a eletroquímica e a termodinâmica, né, vamos desenvolver aí uma equação, né, não muito nada complicada. Depois entraremos nos potenciais de eletrodo e aplicação em cálculos químicos. Então, vem comigo. Primeiro a gente vai começar falando um pouco sobre o experimento de Luigi Galvani. O Luigi Galvani bom, primeiramente o seguinte, a natureza da eletricidade lá nos anos 1700, né, era desconhecida, né, até a segunda metade do século XVIII, ali segunda metade dos anos 1700 e alguma coisa, né, quando em 1781 o médico e filósofo italiano Luigi Galvani, ele é italiano, né, descobriu que ao tocar os músculos de animais mortos, tinha uns colaboradores dele, né, estudando animais mortos, né, era comum esses experimentos na época dele, nessa época aqui, principalmente sapos e rãs, ele percebeu que quando eles, né, tocaram acidentalmente ah, em cilindros com cargas elétricas, né, conectadas a esses condutores aqui, um bisturi metálico, alguma coisa assim que eles tocaram, eles perceberam que a perna da rã se movia. Ele estava trabalhando, como ele era médico, ele estava trabalhando com dissecação de animais, né? Animais mortos, ele estava estudando. E acidentalmente ele percebeu que ao tocar em alguma coisa carregada eletricamente, ocorreu uma contração muscular. Isso, eles ficaram espantados com esse experimento e ele então sistematizou o estudo dele, né? E ele concluiu a partir daqueles estudos que né, a eletricidade era proveniente dos músculos, né? Ele não tinha a noção de que tinha vindo de uma fonte externa, né? Eu até iria colocar alguns trechos de uns vídeos que eu encontrei no YouTube aqui, mas eu vou deixar por conta de vocês, tá? Para vocês pesquisarem lá no Google ou no YouTube, né? Coloca essa palavra-chave aqui e veja os vídeos relacionados, vocês vão descobrir umas coisas, vão ver umas coisas meio bizarras, assim, né? Porque nada de assustador, assim, é só porque eu não quis colocar aqui no vídeo. Mas mostrando alguns vídeos mostrando como é que foi mais ou menos o experimento que ele fez, né? Mas só que a conclusão que ele chega é que a eletricidade provinha dos músculos. Lembra na química orgânica que quando a gente começa a estudar química orgânica, até no terceiro ano já se fala isso, que acreditava-se, né, que existia uma força vital, né, alguma coisa que diferenciava os compostos orgânicos dos compostos inorgânicos, né? Vamos dizer assim, os compostos como óxidos, sais, enfim, havia uma diferença entre eles, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui. Daí eu deixei essas duas reportagens aqui, sendo que essa daqui é um vídeo, tá? Tem um vídeo aqui, isso aqui é uma reportagem da Super Interessante, falando das relações, né, que existem entre esses experimentos de Luigi Galvani, que era o que eles chamavam na época de galvanismo, né? Então tem várias coisas aqui que é bem interessante, bem curioso, né? Sobre a história do Frankenstein, que vocês lembram que isso daqui é um cadáver, né? O Frankenstein é um cadáver que um cientista lá da história, né? Da ficção, ele vai fazer um experimento com eletricidade para trazer de volta à vida esse cadáver aqui, né? Que é o monstro do Frankenstein. Frankenstein seria o nome do cientista que trouxe à vida esse cadáver aqui, né?
Bom, mas isso aqui, na realidade, essa história, ela foi inspirada, ela é da mesma época, né? O livro foi escrito em 1818, né? Lembrando que em 1781, cerca de uns 30 anos antes, havia sido desenvolvido o estudo do Galvani aqui, né? E ele publicou um trabalho onde tem essas imagens aqui, ó, em 1791, tá? E aí depois saiu esse livro. Tem umas coisas que uns pormenores aí na história que são fatos verídicos, né? Que tanto os dois jornalistas que estão conversando no vídeo aqui comentam, né? Algumas coisas que aconteceram nessa época, né? Como a dissecação de um cadáver de um assassino que foi condenado à forca, enfim, aí a pessoa que era parente, eu acho que era sobrinho do Luigi Galvani, ficou responsável por dissecar o cadáver do cara que foi condenado a forca. Olhem a história aqui que é bem interessante. Bom, mas aí assim, isso quando chegou aos ouvidos do professor Alessandro Volta, ele ficou estupefato e ele resolveu reproduzir, né? Então, assim, ó, no fim do século, no fim daquele século, né, dos anos 1700 e alguma coisa ali, né, 1790 por aí, o cientista, que é o professor de física, né, que, italiano também, né, professor de física da Universidade de Pavia, Alessandro Volta, ele sugeriu que a eletricidade era gerada devido à condição dos músculos estarem entre dois metais diferentes quando tocados pelos cilindros. E não era dos músculos, mas que era dos metais, né? Os metais que conduziram a eletricidade ali, né? E aí ele percebeu também outra coisa, outra observação que ele fez, que é, essa condição esse experimento foi melhorado quando ele utilizava uma pinça, né, com diferentes metais, né, por exemplo, cobre e zinco. E aí, para provar a teoria dele, né, para provar a hipótese, teoria não, a hipótese dele de que não eram os músculos e sim os metais que estavam sendo utilizados, ele sobrepôs uma sequência de discos de metal, de diferentes metais, intercalados por, por como se fosse um guardanapo assim umedecido com sal, né? Porque para esse experimento aqui do sapo, né, da perna de rã dar certo, você tinha que umedecer com água salgada, né? Ou colocar sal ali, né, para ajudar na condução, né? Ou uma solução salgada ali, né? Então, o que que ele fez? Ele fez uma pilha, né, com discos de metais de zinco e cobre alternados, e entre eles ele não colocou conectado um sobre o outro, ele colocou simplesmente um lenço umedecido com uma solução salina, né? Isso aqui ficou sendo conhecida como a pilha voltaica, essa é a pilha de volta, né? E por causa dessa contribuição que ele deu para o estudo da eletroquímica, né, da eletricidade, né, ele era professor de física, então a unidade de diferença de potencial foi dada em seu nome, né? Então hoje em dia a diferença de potencial elétrico a gente chama de volt, em homenagem ao Alessandro Volta, certo? Bom, então, fechada essa parte introdutória aí do histórico, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Aqui você tem uma solução de sulfato de cobre e, e aí o que que vai acontecer? Nesse vídeo a gente vai colocar aqui a gente vai colocar um pedaço de zinco, certo? E vocês vão ver o que vai acontecer com esse pedaço de zinco dentro da solução de sulfato de cobre, tá? Então vai acontecer a reação que está aqui embaixo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, você tem o zinco metálico, né, que está aqui, e você tem a solução de sulfato, né, que é esse aqui, ó, CuSO4, né, que é sulfato de cobre, certo? Que está aqui em solução, né? Então, o que que você tem aqui na solução para ser dessa coloração azul aqui? É o cobre 2+, beleza? E aí você vai, né, eles vão colocar aqui o zinco metálico, e aí o zinco metálico vai ser oxidado e o cobre que está aqui em solução, ele vai ser reduzido, tá certo? Ele vai precipitar. Então vamos lá, vou colocar o vídeo aí para vocês verem, tá? Esse vídeo ele está acelerado 128 vezes, tá? Eu quero que vocês observem a mudança na coloração da solução que está lá atrás, ó, tá bem azul, tá vendo? Vocês vão ver que com o tempo aqui, ó,
vai sendo depositado alguma coisa aqui, ó, porque está sendo consumido, né? Está sendo consumido o zinco metálico. Ele está deixando de ser zinco metálico para ser zinco 2 mais e ir para a solução. E a solução que era exatamente dessa cor aqui, ela está ficando mais transparente, tá vendo? Porque todo o cobre que está aqui, ó, ele está sendo reduzido para cobre sólido, né? Para cobre metálico, tá? Vamos esperar um pouquinho aí. Bom, já vou me adiantando aqui para explicar para vocês o que está acontecendo, ó. O cobre metálico ele vai se aproximando ali, ó, do zinco, tá vendo? Desculpa, o cobre 2 mais, que é o cobre oxidado, ele vai se aproximando da placa de zinco, beleza? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer é que o zinco vai doar os seus elétrons para o cobre, tá? Porque essa é uma tendência, essa é uma reação que acontece espontaneamente neste sentido, tá? O sentido espontâneo é o zinco metálico doar os elétrons para o cobre 2 mais, o cobre oxidado, ok? O contrário não acontece espontaneamente. Tem um outro vídeo mostrando, né, uma solução de sulfato de zinco e a pessoa mergulha dentro da solução de sulfato de zinco um pedaço de cobre metálico. Passa horas e obviamente que nada vai acontecer porque isso não é espontânea a reação no sentido oposto aqui, tá? Então, o que acontece aqui, ó, o zinco está fornecendo seus elétrons e o cobre começa a precipitar, começa a depositar na superfície do metal, zinco, ok? E o zinco 2 mais vai indo para o corpo da solução. O zinco 2 mais ele é transparente, ele não dá para perceber. Aqui dá para vocês observarem. Bom, como vocês puderam observar aqui, ó, não se aproveitou a transferência de elétrons, o movimento de elétrons nesse caso não foi aproveitado para a realização de trabalho elétrico, tá? Daí então, né, dificulta-se um pouco o trabalho de saber como é, dessa forma aqui, você não tem como saber exatamente, você sabe que é espontâneo, né, que é uma reação espontânea, tá? Mas você não sabe quantificar isso, tá? Qual que é o potencial dessa reação acontecer, tá? Então, quem nos dá essa explicação é o Daniel, tá? O John Frederick Daniel, ou Daniel, enfim, ele desenvolveu um aparato que a gente hoje conhece, né, como a pilha de Daniel. Ele fez ele fez assim, ó, ele preparou duas soluções separadas, tá? Essas soluções separadas são: aqui você tem sulfato de zinco e aqui sulfato de cobre. Dentro dessas soluções você coloca o metal da sua respectiva solução. Então aqui você tem um pedaço de zinco mergulhado em uma solução você tem um pedaço de zinco mergulhado numa solução de sulfato de zinco, e aqui você tem um pedaço de cobre mergulhado numa solução de sulfato de cobre, beleza? Você conecta com um condutor esses dois metais aqui, certo? E você vai medir o potencial. Aqui, como vocês estão observando, nada acontece, não tem potencial nenhum de nada acontecer aqui, porque tá faltando uma peça importante aqui, que é uma ponte salina. Eu já vou explicar detalhadamente por que que a gente precisa desse restante aí, tá? Então é o seguinte, eu vou pausar aqui essa parte, porque eu vou aqui no quadro explicar para vocês umas coisas, tá? Bom, primeiramente o seguinte, primeiro que o seguinte, o zinco, nós já vimos que ele tem a tendência de perder elétrons, né? Se você observar aqui, ó, você tem o zinco metálico, tá? Que vai gerar o zinco 2 mais 2 elétrons, tá? Então, aqui, ó, é o eletrodo que a gente chama de negativa, tanto que você vê esse negativozinho aqui, ó, certo? Então, esse é o eletrodo negativo, é onde acontece a oxidação, é onde os elétrons são gerados no eletrodo, tá certo? Os elétrons são gerados aqui, tá? Então, eles são gerados aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? Aqui eu produzo o zinco 2 tá? Zinco 2 certo? E os elétrons são gerados aqui. Aqui eu vou chamar, como aqui acontece a oxidação e aqui é o polo negativo, a gente vai chamar de ânodo ou anodo, tá? Aqui é o ânodo. Os elétrons são gerados do lado de cá e eles vão
migrar, né, a corrente, o sentido da corrente elétrica é para lá, é para o cátodo, tá? Ou o eletrodo positivo. Os elétrons estão indo nesse sentido, esse é o fluxo de elétrons, tá certo? Aí os elétrons vêm para cá, e o que acontece? Como os elétrons vão chegando aqui no eletrodo, que é o eletrodo positivo, certo? Este é o eletrodo positivo, tá? Então, o que que vai acontecer? Quando os elétrons vão chegando aqui no eletrodo, o elétron vai chegando aqui, tá certo? Ele começa a atrair para próximo de si os íons cobre 2+, certo? Então, os íons cobre 2+, estão sendo reduzidos aqui. Veja, o cobre 2+, olha aqui embaixo, essa daqui que a gente chama de semi-reação, tá? São semi-reações de eletrodo. Em cada célula, desculpa, aqui é uma semicélula, aqui é outra semicélula. Na semicélula acontece uma semi-reação, e essa daqui acontece uma semi-reação também, onde cada mol de cobre vai receber 2 mol de elétrons e vai gerar o cobre zero, tá certo? E então eu tô depositando o cobre, tá? Aí aqui, ó, nesse voltímetro, eu vou medir um potencial, certo? Um potencial que é o potencial de célula. Beleza? Então isso aqui tudo a gente chama de célula eletroquímica. Tá, mas por que que eu falei que essa parte aqui é importante? Essa, essa aqui que a gente chama de ponte salina, por que que ela é importante? E é uma adaptação do que o Alessandro Volta fez, né? Colocando aquele que eu falei, aquele paninho ali com um tecido embebido em uma solução salina. Então, digamos que você tenha aqui, ó, uma solução aquosa de KCl, tá? Uma solução aquosa de KCl, tá? Ó, você tem aqui K+, Cl-. Tá, então veja bem, na solução aqui, onde tenho o zinco, eu estou adicionando o zinco 2+. Eu estou aumentando a carga positiva do lado de cá. Então, eu preciso que os meus cloretos migrem para cá para poder manter o balanço iônico do lado direito da minha célula aqui, tá? Já do lado de cá, ó, do lado direito, desculpa, eu falei lado direito, mas que é o lado esquerdo, né? Já do lado desse lado daqui, eu vou ter que adicionar mais potássio, tá? Então, o potássio vai migrar para o lado de cá da minha ponte salina para poder compensar o fato de que eu estou reduzindo a quantidade de cobre 2+ nessa solução aqui. Então, o potássio vai migrando para cá, beleza? Então, e esse daqui que eu esqueci de falar é o cátodo, ou catodo, tá? Então, essa daqui é uma célula eletroquímica, isso daqui é uma semi-reação. Semi-reação. Então, essa é a semi-reação de redução e esta aqui é a semi-reação de oxidação, beleza? Vamos voltar ali então para o nosso slide, tá? Onde eu pausei aqui para dar essa explicação para vocês. E aí eu vou, né? Eu fiz uma animação aqui de o que que acontece, né? Então tá aí, vocês vão perceber do lado de cá, ó, que ele vai consumir e do lado de cá ele vai depositar. Então tá aí, aqui está a minha semi-reação de oxidação. O meu zinco perdeu elétrons e ele foi para a solução, ele foi consumido, né? Já o cobre, ele foi depositado, ele foi reduzido aqui no cátodo. Então, nós temos a reação de oxidação e temos a reação de redução, tá? Aonde, o que que nós temos aqui, ó? Desse lado aqui, ó, você percebe que eu tenho, do lado dos reagentes e do lado dos produtos, nós temos os elétrons, tá? Aí aqui embaixo, então, nós chamamos de equação global, né? Essa daqui é a equação global da reação de oxidorredução, tá? Então tá aí a explicação para vocês da pilha de Daniel, já falei das partes para vocês, né? Vamos seguir aqui que eu vou mostrar, vou deduzir essa equação, né? A gente já viu que existe uma tendência de a reação acontecer. Eu vou utilizar aqui uma estratégia didática, né? Para termos
equivalência, né? É, vocês devem se lembrar que eu falei que existem vários tipos de trabalho, né? Você tem o trabalho que você realiza quando você levanta um peso, né? Levanta um corpo, você está fornecendo, você realiza trabalho e você fornece energia potencial para aquele corpo, enfim. Então, quando você realiza trabalho sobre um corpo, você está fornecendo energia potencial gravitacional para aquele corpo. A energia potencial gravitacional é dada pela massa vezes a gravidade, vezes a diferença de altura que você movimentou aquele corpo, tá certo? Aí eu coloquei aqui uma cachoeira, né, como exemplo, porque os elétrons, assim como um corpo, ele vai espontaneamente migrar de uma região de maior potencial para a região de menor potencial. Aqui acontece a mesma coisa. Você tem uma região de maior potencial aqui, ele vai para uma região de menor potencial elétrico. Vocês vão ver já a dedução disso, a correlação disso com o ΔG, tá? Então, vamos correlacionar aqui, ó. A energia potencial gravitacional, então, é dada por isso daqui, tá? É a quantidade de matéria vezes a, a, a gravidade, né? A aceleração da gravidade, vezes a diferença de altura. Pois bem, então o trabalho elétrico, né, para a gente correlacionar com isso daqui, o trabalho elétrico, então, seria a carga total vezes a diferença de potencial. O que aqui seria a diferença de alturas, aqui é a diferença de potencial. Então, nós temos que o seguinte, a carga total, tá aqui, é o Q, vezes a diferença de potencial, tá? BDP. E isso é exatamente igual quando você tem uma solução que acontece, aquele vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, o vídeo do zinco dentro da solução de sulfato de cobre. Então, aquilo ali, um trabalho elétrico que não foi aproveitado ocorreu, tá? E não houve expansão, então não há trabalho de expansão, tá certo? Então, aquela reação aconteceu de forma espontânea e houve um trabalho elétrico que não foi aproveitado e é diretamente proporcional, né, igual ao ΔG, beleza? Então vamos lá, a gente já sabe dessas informações aqui, lembrando que é o seguinte, né? 1 coulomb vezes volt é igual a 1 joule, tá? Então, isso é a unidade de joule, que é a mesma unidade de energia, que é a unidade de trabalho, e a de ΔG também é o joule, tá? E aqui está o trabalho elétrico, né, que é a carga total, vezes a diferença de potencial. Bom, agora vamos transformar isso em informações mais palpáveis, né, um pouco mais palpáveis. O que seria essa carga total? É o número de mol de elétrons que foram transferidos nessa reação, vezes como eu preciso saber a quantidade total, então é o número de mol vezes o número de Avogadro. O número de Avogadro é a quantidade de partículas, né, que tem em um mol. Então você tem, por exemplo, um mol vezes o número de Avogadro, eu tenho lá que é 6,002 vezes 10 elevado a 23 partículas, né? Vezes a carga do elétron. Como a carga do elétron é negativa, então vai ser menos E. E é a carga elementar, a carga de uma partícula fundamental, né, do elétron. Então é menos E. Então isso aqui já vai ficar tudo como menos, tá certo? Vezes a diferença de potencial, tá? Daí é o seguinte, ah, eu vou chamar de F. F é a constante de Faraday, vai ser igual à carga elétrica, a carga de um elétron, tá certo? A carga elementar, né? A carga elementar vezes a quantidade, vezes a constante de Avogadro é a constante de Faraday, tá? Multiplicando a carga elétrica de um elétron, ou melhor, a carga elementar vezes o número de Avogadro, você vai chegar na constante de Faraday, que tem como unidade Coulomb vezes por mol de elétron. Coulomb por mol de elétron. Essa é a constante de Faraday, tá? Então é simplesmente isso. A carga elementar vezes o número de Avogadro. Ok, então agora vou substituir isso daqui, né? Já vou colocar o menos Ne, que é o número de mols de elétrons que foram transferidos, tá? Vezes F vezes delta V, que é o potencial, ok?
Se eu sei que o ΔG é igual a AWE, que é o trabalho elétrico, então eu tenho, e eu sei que E vezes NA, que é o número de Avogadro, é igual a F, eu tenho que o ΔG é igual ao número de elétrons, ao número de mols de elétrons, vezes F, vezes a diferença de potencial. O potencial elétrico na química, né, na eletroquímica, a gente chama de potencial da célula, E da célula, ok? Então, o ΔG é igual a menos NFE, certo? Se ΔG é igual a menos NFE, então ΔG padrão é igual a menos NFE padrão, certo? A gente vai trabalhar agora com esse daqui por enquanto, tá? Depois a gente trabalha com esse. Vamos lá. Então, vamos agora, utilizando, né, adaptações do que o Daniel fez, daquela célula, daquela pilha de Daniel, a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular o padrão, o potencial padrão, os potenciais padrão de eletrodo de diferentes metais ou substâncias, né? Então, nós temos o seguinte, vamos pegar um eletrodo de platina. Aqui dentro desse aparato temos um gás que vai estar a uma pressão de 1 atm, tá? E a gente vai utilizar, para a gente calcular o potencial padrão de eletrodo, a gente vai utilizar as condições padrão, que são todos os gases presentes devem estar em 1 bar ou, próximo de 1 atm, né? Se vocês fizerem a conversão, vai dar muito próximo de 1 atm. Todos os solutos participantes têm que estar em 1 mol por litro e todos os líquidos são, ou líquidos e sólidos são puros. Ou seja, essa solução aqui ó, é uma solução de água pura com apenas íons H+, né? Ou H3O+, como vocês viram nas aulas anteriores de equilíbrio químico, onde eu falei de ácido, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui tem que estar só água pura, né? Com 1 mol por litro de H+, ok? E aqui está a reação. E aí, por padrão, por definição, eu vou chamar isso aqui, né, de zero. O potencial disso daqui vai ser zero. O potencial de qualquer outro metal de oxidar ou reduzir em relação a isso daqui, né, vai ser baseado nesse daqui. Esse aqui vai ser meu padrão, certo? Bom, então primeiro vamos fazer aqui, ó, como é que foi feito, né? Então você utiliza 1 mol por litro de uma solução sulfato de cobre, coloca aqui a reação não acontece, tá, gente? Isso aqui, ó, o voltímetro, ele é composto por uma resistência, uma alta resistência, de maneira que ele mede o potencial que a reação tem de acontecer. Você não está fazendo a reação acontecer de verdade. A reação só vai acontecer de verdade se você colocar, por exemplo, uma lâmpada, qualquer dispositivo eletrônico aqui. O voltímetro, ele mede apenas o potencial desta reação química acontecer. Ela não vai acontecer de fato, beleza? Então você tem uma resistência aqui bem alta. Então só está medindo aqui. Então, medindo aqui o potencial de redução do cobre, tá? Você vai medir, enfim, você mede um potencial aqui. Se é de redução ou oxidação, a gente vê depois, em relação ao eletrodo de hidrogênio. Nesse caso aqui, ó, deu um potencial de célula, né, de 0,34. Então você vai lá e anota, ó, o potencial e é de redução, tá? Porque esse daqui é o cátodo. No cátodo acontece a redução, tá? Aqui, ó, o potencial deu ao contrário, tá vendo? Aqui, ó, agora esse daqui se comporta como um ânodo, tá? O potencial é 0,76. Só que agora, aqui, ó, é a oxidação, beleza? Daí é o seguinte, eu marco lá 0,76. Como na tabela que a gente utiliza nos livros, a gente apresenta sempre potenciais de redução padrão, então são potenciais de redução. Sempre nas tabelas que vocês vão encontrar em livros é o potencial de redução. Então vejam, aqui, ó, você pegar esse potencial de redução, tá? Esse potencial de redução, ele vai ter vários valores, tá? Sendo que, aí aqui está o zero, ó. Deixa eu marcar aqui, ó, aqui está o zero, beleza? Então, o valor do potencial, se ele der positivo, olha o que acontece aqui, ó. Se o valor do potencial der
positivo, o número de mol é um valor positivo. A constante de Faraday é um valor positivo. Portanto, a reação ela será tão espontânea quanto mais positivo, quanto maior for, né, o valor do potencial da célula. Quanto mais positivo for o potencial da célula, mais negativo será o ΔG, mais espontânea é a reação, tá? Portanto, se vocês analisarem essa tabela aqui, ó, o que que vai acontecer? Nessa tabela, a reação no sentido que está mostrado, ela é espontânea mais para o flúor, tá? O flúor é o elemento, né, o gás flúor aqui, ó, ele é o elemento que tem o maior potencial de redução. Gente, isso faz todo sentido porque o flúor é simplesmente o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Só aproveitando o gancho para conectar com a tabela periódica, tá? Com a eletronegatividade. Então veja, ele tem a maior tendência de receber elétrons, portanto o seu potencial é, de redução é o maior, a reação é mais espontânea de todas, tá? Então quando você vai descendo aqui, ó, daí você encontra aqui, ó, o zinco. Se você colocar zinco em ácido, ele vai fritar. Agora se você colocar o cobre no ácido, não vai fritar, certo? Ele não vai oxidar. Que mais? Ó, você pegar aqui o lítio. O lítio é o que tem o menor potencial, é um potencial mais negativo dessa lista aqui, né? Você tem uma lista muito maior lá no final do livro, nos apêndices do livro, tá? Então veja, esse potencial aqui ó, é menos 3,05. Portanto, se você aplica naquela fórmula ΔG é igual a menos NFe, olha lá, ó, quanto mais negativo for o eletrodo, o potencial de eletrodo, mais positivo será o ΔG, menos espontânea será a reação. Galera, faz todo sentido, não precisa decorar não. O lítio quer receber elétrons? Não, ele não quer receber elétron. Pega um pedaço de lítio metálico e joga na água para você ver o que acontece. Se ele vai querer oxidar a água. Não. Ele vai expulsar os elétrons dele para a água de maneira que ele até explode. Veja, pesquisa em vídeos para você ver a violência da reação de lítio, de potássio, de sódio quando se joga em água. Ele quer perder os elétrons dele, entendeu? Então isso aqui tem tudo a ver com as tendências da tabela periódica que a gente encontra, tá? De ganhar elétrons do flúor e perder elétrons para o lítio, que é, né, aqui os três, né? Ó, o sódio, o potássio e o lítio, tá? Dá até para comparar aqui, ó, nos períodos, ó, tá? Bom, já que a gente agora já entende, já consegue quantificar isso em termos da termodinâmica, a gente pode aqui ver então o potencial de eletrodo, o potencial da célula que foi proposta por Daniel, né? Lá em 1800 e lá vai pedrada que eu já não me lembro mais o ano. Então tá aqui, ó, a semi-reação que eu mostrei para vocês, tá? Qual é o potencial da célula? Bom, agora a gente pode consultar ali naquela tabela, né? Não vou voltar ali porque eu já coletei aqui, ó. Como eu já sei que o potencial do zinco é menos 0,76, né? O potencial de redução, gente, de redução. Então eu vou inverter aqui, ó. Ele vai oxidar, tá? Quando eu inverto o sentido da reação, eu inverto o sinal do potencial aqui, tá certo? Então o que que eu simplesmente vou fazer? Eu vou pegar o potencial desta reação, dessa semi-reação de acontecer, e vou simplesmente somar com o potencial dessa reação de acontecer. Tá ali, ó. Claro que é a reação invertida, tá certo? Até para eu poder somar aqui, ó. Então, o zinco está aqui, o cobre, né, aquoso, que vai, o cobre 2 mais aquoso, o cobre que vai reduzir, tá? Então, olha o sentido da reação, tá? Então, o zinco, ele vai doar dois elétrons, tá? Cada zinco doa 2 elétrons para cada cobre, formando zinco 2 mais e o cobre deposita, né? Como metálico. Aí eu somo os dois potenciais, tá? E ali vai dar um potencial, ele vai medir aqui, ó, se eu estiver nas condições padrão, né? Aquilo que eu mostrei lá. Aí a temperatura de 25 graus Celsius também. Então o que que vai acontecer? Ele vai medir esse potencial aqui, ó.
né? Esse potencial ele também está correlacionado com a temperatura, tá? Ele pode variar com a temperatura. Bom, aí aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa. Se eu dobro as quantidades aqui, ó, eu vou dobrar, né? Quando eu aplico essa fórmula aqui, ó, para calcular o ΔG, se eu tenho aqui o potencial da célula, né, o valor do potencial da célula, e eu vario as quantidades, o ΔG vai variar. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a quantidade de mols de elétrons transferidos vai variar. Então, veja, aqui, ó, eu tenho 2 mols de elétrons sendo transferidos, tá certo? Então, 2 mol de elétrons sendo transferidos. Então, aqui vai ser 2 vezes a constante de Faraday vezes 1,10. Vai dar o valor de 212 quilojoules, beleza? Quando eu dobro as quantidades, eu dobro o ΔG, beleza? Que eu dobrei as quantidades. O ΔG, a variação de energia livre de Gibbs, é proporcional à quantidade que você tem de matéria. Porque você tem aqui na expressão do potencial o número de mol, tá? Agora, o potencial ele não varia independente se você dobrar, triplicar, veja aqui, ó, tá? Justamente por causa desse número de elétrons aqui, tá? Lembrem-se disso. Bom, agora vamos avaliar outra reação, né? Fora daquela reação que a gente acabou de ver, né? Do zinco e do cobre. Agora eu vou ver nas condições padrão. Eu sei qual que é esse daqui, eu consigo saber esse daqui também. Posso saber aqui o potencial de célula, né? Então eu tenho a reação que acontece no cátodo. Lembrem-se, no cátodo acontece a redução. Então, o... E olha aqui, ó, a reação é essa daqui, ó. Então eu vou ter que dobrar aqui. O valor do potencial não vai dobrar. Se vocês olharem lá na tabela, é esse valor que tem lá de redução, tá certo? E esse daqui, ó, aí eu vou inverter, ó. Lembra aqui no slide anterior? Olha, o cobre aqui ele está reduzindo, tá? O potencial de redução dele é mais 0,34. Agora aqui o cobre está oxidando. Agora o potencial dele é o contrário, é menos 0,34, tá certo? Então, somando isso daqui, eu vou ter um potencial medido aqui no voltímetro de mais 0,46. Aí eu posso perguntar para vocês, galera, essa reação ela tem um ΔG positivo ou negativo, ela é espontânea no sentido que está mostrado aqui, ó, neste sentido que está sendo mostrado, ela é espontânea ou não? A gente pode calcular. A gente já pode saber, ó, se o potencial é positivo, então ela é espontânea. Beleza, mas o quão espontânea que ela vai ser? Vamos ver. Só uma outra coisa que eu queria falar é que outra forma de você calcular o potencial de célula, além de somar assim, ó, você pode pegar os potenciais de redução, os valores de potenciais de redução, e você faz assim, o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, tá? Por que menos o potencial do ânodo? Porque é o ânodo que você inverte o sentido, por isso que ele já fica negativo. Você coloca aqui, ó, o potencial de redução aqui, padrão, tá certo? E aí esse sinal aqui vai ser negativo porque é o ânodo, é no ânodo que você inverte a reação, tá certo? E aí você chega no mesmo valor aqui, tá? É só uma lógica um pouco diferente. Beleza, vamos calcular então o ΔG. O que que eu vou fazer? Ó, quantos mols de elétrons que serão transferidos? Olha aqui, ó, nas semi-reações. 2 mols de elétron, coloca aqui, ó, 2 mols de elétrons, vezes 9,648 vezes 10 na 4 coulomb por mol de elétrons, vezes 0,46 volts, tá? Então, multiplicando tudo isso aqui, você chega a menos 88,76 coulomb vezes volt, tá? Que é igual a ah, faltou eu colocar o 1000 aqui, ó, tá? Vezes 10 na 3, tá? Vezes 10 na 3. Então corrijam aí, tá? Só para vocês saberem que agora que eu percebi que isso, Coulomb vezes volt é joule e não kilojoule, tá? Então foi mal aí, foi erro meu aqui. Então aqui faltou multiplicar por 10 elevado a 3, tá? Para eu poder chamar de kilojoule no final, beleza? Então é isso, gente. Agora vamos fazer um exercício, né? E eu aproveito para mostrar essa representação que a gente usa aqui, ó. Bom, aqui ó, o enunciado diz o seguinte:
Você trabalha no laboratório de pesquisa de uma empresa desenvolvendo novas baterias para satélites. Como parte de seu trabalho, você precisa estudar várias combinações de eletrodos de metal. O potencial padrão de um eletrodo de zinco é de menos 0,76 volts. A gente viu ali, é parecido com aquilo que a gente viu. E o potencial padrão da célula, desta célula aqui, ó, é de mais 0,91 volts. O que ele pergunta é qual é o potencial padrão do eletrodo de estanho, tá? Eu vou mostrar essa representação aqui para vocês, porque o que significa? Você tem esse eletrodo aqui, ele está na sequência o seguinte, ó, eu estou afirmando com essa sequência de reações aqui, ó, que é quando eu tenho uma única barra, tá? Eu tenho uma interface sólido-líquido, tá? Eu tenho uma interface sólido-líquido. Isso aqui é uma representação de célula eletroquímica, onde eu tenho o eletrodo de, o eletrodo de zinco gerando, é, gerando o zinco 2+, aquoso, beleza? Aí aqui essas duas barras significa que existe uma junção, é, uma junção líquido-líquido, que seria através de uma ponte salina, tá? E aí do lado de cá eu tenho outro eletrodo. Esse outro eletrodo eu estou reduzindo estanho 4+, para estanho 2+, na própria solução. Eu estou só reduzindo ali, ele não vai precipitar. Ele vai ser reduzido na própria solução. Do outro lado, né, a célula está isolada, são duas soluções, dois beckers separados, como a pilha de Daniel, tá? Só que o eletrodo aqui, ó, é de platina. A platina é só porque ela é inerte, tá? Ela não vai reagir, tá? O que vai acontecer? A platina vai servir, então, a gente usa a platina porque ela é inerte, ela não vai reagir, ela não vai oxidar. Então, o que ela vai fazer? Como o zinco está oxidando aqui, ele está produzindo elétrons no eletrodo de zinco. Eu vou mostrar ali a figurinha para vocês que eu acho que vai ficar melhor. Aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui do lado de cá, ó, o zinco, tá? Esse é o zinco metálico que está em cinza. Eu utilizei a mesma figura, tá? Então aqui é o zinco. Zinco metálico, chamado de zinco zero. Ele oxida, gerando zinco 2+, na solução. Aí aqui dentro da solução, eu tenho o eletrodo de platina aqui, tá? Ele não vai reagir. Mas veja, aqui, ó, esse é o eletrodo negativo, que é o ânodo, tá? Ânodo. E aqui é o cátodo, é o eletrodo positivo, ou cátodo, certo? O fluxo de elétrons vai assim, ó, tá? Os elétrons são gerados no ânodo, viajam aqui, tá? E vão até o eletrodo positivo. Então, os estanho, o estanho 4+, vai gerar o estanho 2+, ele reduz, tá certo? Então, é isso que significa. Então, aqui eu já coloquei aqui separado, ó, dessa forma, tá? Então lembra que no último exercício aqui, ou melhor, nos últimos slides aqui, ó, eu falei que você tem esta maneira de achar o potencial de célula, que é pegar o potencial do cátodo, tá? Que é aquele que se reduz, menos o potencial do ânodo. Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Olha só, já está aqui, ó. Então veja, o potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. O potencial do... Aí eu vou isolar, porque o que eu quero? Eu quero saber qual que é o potencial do cátodo. É este aqui que eu quero saber, ó. Tá? Então é ele que eu vou isolar. Eu vou jogar isso aqui, ó, para o outro membro, beleza? E aí ele está diminuindo, ele vai somar. Então eu somo o potencial de célula mais o potencial do ânodo, tá certo? Isso aqui é o potencial de redução do ânodo. Potencial aqui, como é que é o potencial que eu pego da tabela, do jeito que ele está na tabela, tá? Então veja, eu sei que o potencial do ânodo, o potencial de redução do ânodo dessa reação aqui é 0,76 volts, tá aqui. O potencial da célula ele também me deu, é mais 0,91, tá? Então quando eu fiz a soma aqui, pronto, está respondida a minha questão. É isso daí. O potencial do cátodo, então, é
0,15. Ó, aqui, ó, esse valor ele já me deu, ó, esse potencial da célula aqui, ó, é igual o potencial padrão, porque está todo mundo nas suas condições padrão, dá mais 0,91 volts. Beleza, gente? Pois bem, galera, por hoje era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa contextualização também que eu fiz aqui. E a gente se vê, então, ou se fala na próxima aula. Um grande abraço para todas e todos vocês.